Capítulo 1018. Fundindo as três leis. Tradução. Ciberrevisão. Nies empadrim. O que? Fenômeno da lei. Jin Jianzun ficou surpreso ao ouvir Xianggu Wang falar. Que tipo de fenômeno? Eu não tenho ideia. Eu nunca vi algo assim antes. Xianggu Wang balançou a cabeça. Havia todos os tipos de fenômenos que um artista marcial poderia produzir, e eles eram classificados em muitas categorias diferentes. Entre eles, alguns estavam relacionados diretamente ao combate, e alguns relacionados a leis. Os artistas marciais tinham diferentes linhagens: talento, boa sorte, má sorte, destino, físico, percepção de leis, métodos de cultivo e milhares de outras variáveis que estavam sempre mudando. Assim, havia inúmeros fenômenos diferentes que poderiam aparecer dentro de um artista marcial, então não era estranho Xianggu Wang encontrar um que ela não tivesse visto antes. O domínio de lótus azul e o lótus florescendo a cada passo podem ser considerados tipos de fenômenos. A definição de um fenômeno era extremamente ampla e até mesmo vaga. De volta ao continente da queda do céu, quando Li Ming lutou com Situ Yaoyue, ela tinha o Dantian extremo violeta, assim ela poderia formar o domínio extremo violeta. Isso também poderia ser considerado um tipo de fenômeno. Quando ele lutou com Baiao, Baiao pôde usar sua linhagem da Hidra para formar o fantasma de uma Hidra. Isso também foi um tipo de fenômeno. Os fenômenos foram divididos em qualidades diferentes, com os que eram melhores e os piores. Um fenômeno de baixo nível não era nada, mas um fenômeno de alto nível como o lótus florescendo a cada passo era impressionante o suficiente para surpreender os outros. E acima do lótus florescendo a cada passo, havia fenômenos ainda mais extraordinários. Por exemplo, alguns fenômenos estavam diretamente relacionados com o mundo interior de um artista marcial. Havia algumas potências do reino Lorde Divino que tinham um fenômeno em que o mundo interior era 10 vezes maior e 10 vezes mais resistente que o dos outros. E a fonte da força de uma potência do reino Lorde Divino era a energia de origem do céu e da terra condensada em seu mundo internos, assim como a duração daquelas existências internas. Se houvesse uma diferença de 10 vezes nos mundos internos, a disparidade na força de combate poderia ser imaginada. Quanto ao fenômeno que ocorria no corpo de Li Ming, Xianggu Wang nunca tinha visto ou ouvido falar antes. Mesmo assim, ele foi capaz de absorver a selvagem energia de origem do atributo fogo dentro do sexto nível dos infernos de chamas. Ele foi capaz de afetar a revolução das leis do fogo ao seu redor. Assim, a classificação desse fenômeno poderia ser imaginada. Por quais aventuras Li Ming passou, que experiências e que encontros de sorte ele teve? A força de sua linhagem é claramente tão fraca, mas porque ele foi capaz de compreender um fenômeno tão formidável? Xianggu Wang murmurou para si mesma. Se foi dito que Li Ming tem algum fenômeno da lei incrivelmente poderoso dentro de seu corpo, então, além de sua maravilhosa percepção, então ele obter tais compreensões não, eu ainda não consigo acreditar. Isso só pode ser descrito como um gênio monstruoso. Como Xianggu Wang estava maravilhada com o fenômeno da lei dentro do corpo de Li Ming, todos os outros artistas marciais presentes estavam de olho no espírito de batalha de nível ouro de Li Ming. Na verdade, eles simplesmente não eram capazes de sentir ou perceber o fenômeno do broto do deus Heregé. Eles sabiam que Li Ming era um gênio no espírito de batalha. Além disso, ele usou isso como base para abrir perfeitamente o portão da abertura, adquirindo uma percepção que transcendia a compreensão comum. Mas, ninguém imaginou que Li Ming seria capaz de empurrar seu espírito de batalha para o nível ouro na sexta etapa da destruição da vida. Havia uma diferença fundamental entre um espírito de batalha de nível ouro e um espírito de batalha de nível prata. Um espírito de batalha de nível prata poderia ser usado para fortalecer os ataques de um artista marcial, mas não era um fator decisivo e direto na força de combate. Sua maior função em uma luta entre artistas marciais em reinos semelhantes era fortalecer as armas, tornando-as mais afiadas e mais duráveis. Se dois artistas marciais estivessem em combate e um deles teve sua arma cortada, como a batalha poderia continuar? No entanto, se ambos os lados tivessem um artefato santo de grau alto, então o efeito de um espírito de batalha seria grandemente enfraquecido.
Isso porque um artista marcial comum da destruição da vida ou do reino mar divino não tinha a capacidade de destruir um artefato santo de grau alto em uma colisão de armas. Pode-se dizer que um espírito de batalha no nível prata só melhora na perfeição. Mas um espírito de batalha de nível ouro era diferente. Uma vez alcançado um espírito de batalha de nível ouro, o espírito de batalha seria tão poderoso que poderia formar uma projeção de seu mundo de vontade e afetar o mundo real. De um espírito de batalha de nível prata a um espírito de batalha de nível ouro, havia um grande fosso que os separava. E para atravessar esse fosso, era necessário acumular uma enorme quantidade de energia e experiência. Mas Li Ming conseguiu formar seu espírito de batalha de nível ouro na sexta etapa da destruição da vida. Como isso não poderia fazer com que os outros jovens discípulos que se consideravam gênios se sentissem impotentes e frustrados. No sexto nível dos infernos de chamas, um mar de fogo preencheu o mundo. Li Ming estava completamente inconsciente de tudo o que acontecia na praça da Torre de Totens, enquanto se concentrava totalmente na fusão das leis. Broto do Deus Heregé. 3 folhas de fogo. 3 folhas de trovões. Das 3 folhas de fogo, uma tinha a forma de um coração, uma tinha a forma de uma placa de pedra e a última tinha a forma de um lótus azul. Das 3 folhas de trovão, uma tinha a forma de uma espada, outra tinha a forma de um totem dourado com um relevo de leão roxo esculpido e a última tinha a forma de uma espada pesada soberana. Cada uma das 6 folhas representavam uma lei diferente. Neste momento, todas essas folhas emitiam uma luz ofuscante, engolindo continuamente toda a energia de origem do atributo fogo no corpo de Li Ming. Neste momento, a energia de origem do atributo fogo que era capaz de destruir toda a vida não passava de terra fértil para o broto do Deus Heregé. A energia de origem do atributo fogo no sexto nível dos 18 infernos de chamas era extremamente feroz. Mas, sob a dupla supressão da projeção do mundo de vontade do espírito de batalha de nível ouro e do broto do Deus Heregé, isso formou um leve equilíbrio dentro do corpo de Li Ming. E no momento em que esse equilíbrio foi formado, houve uma mudança nas 3 leis no corpo de Li Ming. Neste calor abrasador, houve todos os tipos de mudanças maravilhosas. Se alguém usasse seus sentidos para investigar o corpo de Li Ming, então eles descobririam que havia runas aparecendo em seu esqueleto. Essas runas começaram a brilhar. Elas simbolizavam as 3 primeiras leis do fogo. Originalmente, as leis de Li Ming foram gravadas no broto do Deus Heregé, onde se condensaram em pequenas runas totêmicas. Mas agora, Li Ming percebeu que as leis e o broto do Deus Heregé tinham um papel de apoio. Assim, as runas da lei naturalmente foram gravadas em seu corpo, onde formaram as misteriosas marcas em seus ossos. Essas runas foram esculpidas nos ossos e na carne de Li Ming. Mas agora parecia que eles estavam derretendo, fundindo-se como um só. As runas em seus ossos tinham 3 cores diferentes. A runa que simbolizava a lei do calor abrasador era vermelho vívido, a runa que simbolizava a lei da aniquilação era de cor vinho e a runa que simbolizava a lei da criação era azul esverdeado. E agora, essas 3 runas estavam se reunindo em cima dos ossos de Li Ming, fundindo-se como uma só. Isso era diferente de quando Li Ming criou suas habilidades marciais Aniquilação do Fogo, Trovão e Arco-Íris Penetrante. Elas eram apenas uma combinação dos conceitos de trovão e o conceito de fogo. Mas o que estava acontecendo dentro de seu corpo, em seus ossos, era uma verdadeira fusão de leis. Li Ming, ele conseguiu. Xianggu Wang sugou uma lufada de ar frio. De perceber as leis do fogo, até entrar no 6º nível dos 18 infernos de chamas e agora onde ele começou a fusão preliminar das 3 diferentes leis, tudo o que aconteceu com Li Ming hoje era simplesmente uma lenda. Por causa da percepção anormalmente feroz de Li Ming, a habilidade do broto do Deus Heregé de controlar o poder do fogo e também o efeito que a intenção marcial primordial tinha nas leis do caos que permitiram a Li Ming estudar as pedras do caos e ver a evolução da matéria e energia, e também a formação do universo, todas essas vantagens poderosas resultaram nesse atual milagre. Claro, isso era inseparável de sólida base. Se não fosse por sua verdadeira essência impossivelmente profunda e seus meridianos que eram resistentes a um nível ridículo que lhe permitiam resistir ao poder violento e tirânico do fogo, todo o resto teria sido inútil.
Depois de menos do tempo da metade de uma vara de incenso queimar, os 3 tipos diferentes de runas que foram gravadas no corpo de Li Ming se fundiram e se reformaram, se fundindo lentamente em uma. As 3 leis diferentes finalmente completaram sua fusão preliminar. Li Ming sabia que isso era apenas o começo. As leis do universo eram infinitamente misteriosas. No futuro, à medida que sua força aumentasse, sua compreensão da origem da matéria e da origem do universo se tornaria cada vez mais claras e essa fusão se tornaria cada vez mais completa. Mesmo assim, entre todos os discípulos dos 3 palácios presentes, incluindo até os discípulos no reino da transformação divina, em termos apenas das 3 primeiras leis do fogo, a compreensão de Li Ming superou em muito todos os outros. Nos 18 infernos de chamas, os ventos celestiais da louca e violenta energia de origem do atributo fogo jorraram no corpo de Li Ming. Primeiro eles foram enfraquecidos pelas leis do fogo, do calor abrasador e aniquilação, então transformados em energia pura pela lei da criação antes de serem facilmente absorvidos. Com a força das 3 leis fundidas, os ventos celestiais abrasadores foram facilmente dissolvidos. Li Ming continuou se aprofundando nos 18 infernos de chamas com um impulso quase imparável. Nesse momento, uma explosão intensa aconteceu em volta de Li Ming. A espessa energia de origem do atributo fogo em volta dele foi selvagemente repelida pelas ondas de choque. O corpo de Li Ming caiu como um meteoro, continuando a correr em direção ao 7º nível dos infernos de chamas. A velocidade do som, 2 vezes a velocidade do som, 3 vezes a velocidade do som, todo o caminho até 10 vezes a velocidade do som. A velocidade de Li Ming mais uma vez aumentou para 10 vezes a velocidade do som. Bang bang bang. Como a velocidade de Li Ming era muito rápida e os densos ventos celestiais da energia de origem do atributo fogo eram rapidamente e grosseiramente separados por ele, isso causou estouros que enchiam o ar, reverberando dentro da estrela espiritual flamejante. Todos que estavam no chão podiam sentir a terra abaixo deles tremer, como se um terremoto estivesse acontecendo. 2.000 milhas do 6º nível, 3.000 milhas do 6º nível, 4.000 milhas do 6º, a profundidade aumentou rapidamente. Os discípulos dos 3 palácios, bem como os vários anciãos presentes, estavam completamente atordoados, alguns deles em pânico. Eles não sabiam que tipo de mudança havia acontecido no corpo de Li Ming agora. Tudo que viram foi que Li Ming quase parou no purgatório de chamas do 6º nível. Então, sua velocidade aumentou e ele começou a correr em direção ao centro da estrela espiritual flamejante com um impulso imparável. A estrela espiritual flamejante era um planeta maciço que reuniu uma quantidade infinita de selvagem e furiosa energia de origem do atributo fogo ao seu redor. Embora fosse um planeta, a verdade era que a temperatura e a intensidade dentro do núcleo não eram menores do que a de um pequeno sol. Mas agora, Li Ming estava passando pelo 6º nível com uma velocidade monstruosa, como se estivesse voando pelos céus de uma pradaria com ventos agradáveis. Isso desafia os céus. Isso vai contra a vontade dos céus. Li Ming não chegou no seu limite? Porque ele de repente disparou com tanta velocidade. Ele estava escondendo sua força há pouco. Muitos discípulos não sabiam exatamente o que aconteceu com Li Ming. Isso é impossível. Li Ming deve ter feito um avanço agora. Ele é verdadeiramente um gênio monstruoso no julgamento dos 18 infernos de chamas, todos estão dando tudo de si para ir tão fundo quanto puderem. Eles já agradecem aos céus e à terra se puderem exibir seus melhores resultados. Mas agora, Li Ming realmente usou esse tempo para fazer um avanço em uma situação tão perigosa. Ele é um monstro. Aquele que falou era Bai Daong. Para esse seu irmão aprendiz júnior, Bai Daong teve que admitir a completa derrota. Depois de mais alguns anos, ele teria que sair do Salão da Fênix e se tornar um protetor do Salão. Este seria seu último julgamento de fundição da Fênix Ancestral. Mesmo assim, ele não se arrependia. Ele nunca imaginou que, durante seu último julgamento de fundação da Fênix Ancestral, ele seria capaz de testemunhar pessoalmente algo que seria registrado para sempre nos anais da história do clã da Fênix Ancestral. Ele vai chegar ao 7º nível em uma única tentativa.
Lu Xiaoyun respirou fundo enquanto murmurava para si mesma. E atrás de Lu Xiaoyun estava Yan Weber. Yan Weber estava pálida e seus lábios tremiam suavemente. Se houvesse alguém presente que tivesse as mais fortes mudanças nas emoções devido aos milagres criados por Li Ming, seria Yan Weber. Hoje seria um dia que seria eternamente gravado na mente de Yan Weber. Ela nunca seria capaz de esquecer isso.